Vamos lá, pessoal. Ó. Requisito de validade do ato administrativo, ó, já foi. Então, quais são os requisitos de validade que a gente viu nas duas últimas aulas? Na primeira delas, a gente viu competência. Na segunda, a gente viu o quê? Finalidade, forma, motivo e objeto. COFI, FOMOB. COFI, FOMOB, tá, pessoal? Vencidos os requisitos de validade, a gente vem agora para a nossa aula já 19, né? Então, o curso está fluindo. A gente vai falar aqui de atributos do ato administrativo. Então, antes de eu clicar aqui em avançar o slide, já vou falar para você. Não confunda requisitos de validade do ato administrativo, COFI, FOMOB, com atributos do ato administrativo. Tá? Requisitos de validade, elementos de validade é uma coisa, atributos a gente vai ver hoje que é outra, tá? Não confundir. Então, vamos lá. Quais são os atributos do ato administrativo, pessoal? Presunção de legitimidade, legalidade ou veracidade é o primeiro. A gente vai para autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Tá, pessoal? Então, o que eu já fiz aqui? Já dividi o quadro aqui em 4, já vou separar aqui, vou botar um espaçozinho para cada elemento desse, para a gente vir fazendo como a gente faz, né? A gente pontua, no final dá um tempinho para você anotar ali, se você quiser, tá? Você dá uma pausa no vídeo e anota, e com aqueles tópicozinhos ali que pode fazer diferença na hora da prova, tá? Então, já vamos organizar aqui, ó. Primeiro, presunção de legitimidade. Legalidade ou veracidade. Tá? Então, vamos marcar aqui, ó. Presunção de legitimidade, legalidade, veracidade. Aí a gente vem para a autoexecutoriedade. Tá? É o nosso segundo atributo. Tipicidade. E o próximo é o nosso imperatividade. Tá? Então, nossos 4 atributos. Você lembra que eu falei, ó, requisito de validade, o mnemônico, você pode criar outro para não esquecer. Aí eu falei para você, ó, guarda aí, COFI, FOMOB. Aqui a gente também tem um mnemônicozinho também para gravar. Eu vou dar ele aqui para você, se você quiser, segue o meu mnemônico, é um mnemônico também já muito usado. Ou, se você preferir, cria outro. O importante é que você não se esqueça, que você guarde essa informação com você. Então, qual o mnemônico? Então, olha só, dá uma olhada aí, ó, no slide. Ó. O que eu marquei aí, ó? PAT, atributos do ato administrativo, PAT, PAT, de Patrícia, PAT, presunção de legitimidade, legalidade, veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Então, essa é a minha dica de mnemônico para você gravar os atributos. Então, requisitos de validade da última aula, COFI, FOMOB, atributos do ato, PAT, requisitos de validade, COFI, FOMOB, atributos do ato, PAT, presunção de legitimidade, legalidade ou veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade, tá bom? Então, agora vamos começar o estudo, a gente vai começar logo pelo P, né? Então, vamos lá, presunção de legitimidade, legalidade ou veracidade. É a presunção de que o ato administrativo está em conformidade com as normas legais. Essa presunção é iuris tantum, relativa, não podendo ser considerada iuris et de jure, absoluta. A presunção de legitimidade decorre de vários fundamentos, em particular pela necessidade de assegurar celeridade no cumprimento dos atos administrativos, uma vez que eles têm como fim atender ao interesse público. Então, a presunção de legitimidade ou veracidade é uma presunção relativa, pessoal. Uma presunção relativa. O que ele quer dizer com isso, pessoal? Aí aqui eu coloquei os termos jurídicos, que não dá para fugir. De vez em quando esses termos aparecem em prova. Tá? Quando a gente se refere à presunção relativa, a gente fala que é iuris tanto.
E quando a gente se refere à presunção absoluta, a gente fala que é iuris et de jure, às vezes aparece aí em prova. Por isso que aqui não deu para fugir muito do latim, né? Do direito ali, o juridiquês. Tá? Mas guarde essa expressão para que você não seja surpreendido. Então, essa presunção é relativa, pessoal. Então, até que se prove o contrário, o ato ele é o quê? Legítimo, legal e verdadeiro. É por isso que quando você for litigar contra a administração pública, seja ela federal, estadual, distrital, municipal, você que vai ter que provar que o ato é ilegal. Por quê? Porque aquele ato praticado, ele presume-se que ele é o quê? Legítimo, legal e verdadeiro. Então, você é que, quando estiver litigando contra essa administração, é que vai ter que provar ou que ele é ilegítimo, ou que ele é ilegal, ou que ele é inverídico, tá? Que ele tem um vício ali. Porque, até que se prove o contrário, esse ato ele preenche todos esses requisitos. Isso se deve porque ele finaliza aqui explicando, né? Uma vez que tem como fim atender o interesse público, é um ato da coletividade, um ato da sociedade. Então, para dar mais força a esse ato, para dar mais poder de império ao Estado, é necessário que ele se presuma verdadeiro, se presuma legítimo, se presuma legal, tá? Mas essa presunção, ela é relativa, ou seja, ela é iuris tanto. Tá? Então, fica a dica aí, tomem bastante cuidado com isso. Então, já vamos para o segundo, né? Autoexecutoriedade é a possibilidade que os atos administrativos têm de ensejarem a imediata e direta execução pela própria administração pública, independente de ordem judicial. Não está prevista em todos os atos administrativos. Não há o atributo da autoexecutoriedade, por exemplo, na cobrança de multa. Então, veja bem, pessoal. Então, pontuando aqui a autoexecutoriedade, a gente tem que olhar o quê? Que é a possibilidade de imediata e direta execução pela própria administração. Então, para a execução do ato, vamos colocar assim, ó, para a execução do ato, não é necessário ordem judicial. Tá? Então, esse é o primeiro apontamento que a gente pode fazer. Ó, não depende de ordem judicial. Para a execução do ato, não é necessário ordem judicial. Primeiro apontamento bem importante, tá, pessoal? E o segundo apontamento é que ele não está presente, esse atributo não está presente em todos os atos administrativos. Esse atributo não está presente em todos os atos administrativos. Aí a gente tem ali a cobrança de multa como exemplo. Tá? Então, os dois apontamentos aqui para a autoexecutoriedade. Para a execução não é necessário ordem judicial e não vai estar presente em todos os atos administrativos. Pessoal, esse atributo do ato administrativo ele é um atributo perigoso, tá? Em prova. Por quê? Porque ele tem um desdobramento aqui bem interessante. Então, olhem o seguinte. É a nossa dicasinha de prova. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello aponta como figuras distintas atributos que ele denomina exigibilidade e executoriedade. O autor não utiliza a expressão autoexecutoriedade. Para o professor, a exigibilidade seria caracterizada pela obrigação que o administrado tem de cumprir o ato, ao passo que a executoriedade seria a possibilidade de a administração, ela própria, praticar o ato ou compelir direta e materialmente o administrado a praticá-lo, uma coação material. Em suma, a exigibilidade ocorre somente por meios indiretos, enquanto a executoriedade é mais forte, possibilitando a coação direta ou material para a observância da lei. Pessoal, isso aqui já caiu em prova. Então, para você entender o que acontece, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que é um jurista muito respeitado, ele pega o nosso atributo da autoexecutoriedade e quebra ele em dois. Então, ele não usa a expressão autoexecutoriedade. Então, ele pega, em vez de autoexecutoriedade, ele parte esse conceito
e divide ele em exigibilidade e executoriedade. Onde a exigibilidade ela seria ali algo mais indireto, mais light, e o último elemento, a executoriedade, seria algo mais forte, mais de imposição. Então, cuidado, que se você tiver em prova e dentro da matéria atributos você encontrar palavras exigibilidade e executoriedade, você vai ter que saber essa denominação aqui, esse conceito aqui. E já vai saber, pô, essa banca, ela está usando a doutrina do professor Celso Antônio. Tá legal? Então, é uma dica aqui, ó, muito importante. Então, via de regra, você vai encontrar o quê quando a gente fala de atributo? Presunção, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Então, se você encontrar esses dois conceitos, saiba que ele está falando de autoexecutoriedade, ele está usando a doutrina do professor Celso Antônio. Então, muito, mas muito cuidado com isso, e eu já vi isso em prova, tá? As bancas mais tradicionais aí, que são a que cuidam dos grandes concursos, GESAF, SESP, FCC, elas exploram de tudo, né, pessoal? Então, você tem que estar ali pronto para a guerra, tem que estar armado para todas as possibilidades. E a minha ideia é preparar você para isso. Seguindo, pessoal, vamos para o próximo atributo, tipicidade. O ato administrativo deve corresponder a figuras definidas previamente pela lei, como aptas a produzir determinados resultados, é um conceito da professora Maria Silva Zanella de Pietro. Só existe com relação aos atos unilaterais, ou seja, nas situações em que há imposição de vontade da administração, não abarcando os contratos, por serem bilaterais, já que dependem de aceitação do particular. Então, vamos lá, tipicidade. Como é que a gente vai organizar isso aqui? O ato deve corresponder ao quê? A figuras definidas em lei. O ato deve corresponder a figuras definidas em lei. Só vai estar presente em quê? Em atos unilaterais. Só existem em atos unilaterais. Nunca em bilaterais, exemplo, não vai haver em contratos, porque o contrato ele é um ato bilateral. Então, essa aqui é a minha dicasinha, tá, pessoal? É o amarra da tipicidade. Tá? Então, se eu tenho aqui, olha o primeiro, o ato deve corresponder a figuras definidas em lei. Então, se a lei diz que o resultado do ato tem que ser X, o ato tem que buscar o X, pessoal. É uma coisa que é o sentido lógico da coisa. Se tem que ter X no final, o ato vai ter que ser um ato praticado, voltado para que o resultado final seja X, para que se complemente, né? Para que corresponda a figura ali amarrada àquela ordem, àquele comando legal. Tá? Lembrando que estou falando de atos unilaterais. Essa segunda parte aqui cai muito em prova, pessoal, que só existem atos unilaterais. É muito comum vir na questão e falar de contratos, por exemplo, para a pessoa parar e raciocinar. Contratos é unilateral ou é bilateral? Bilateral. Então, não tem o elemento tipicidade. Tá? Então, muito atento com isso aí, e o conceito da professora Maria Silva também, um conceito aí que eu já vi aparecer várias e várias vezes, por exemplo, em prova da FCC. Tá? Então, muito cuidado com isso daí. Imperatividade. Então, nosso último atributo, o I do PAT, né? Então, o último atributo. O que diz aí? Ó? Imprime aos atos administrativos uma natureza cogente, obrigando a todos quantos se encontrem em seu círculo de incidência. Se impõe a terceiros, independentemente de sua concordância. Exige expressa autorização legal e não pode ser aplicado a todos os atos administrativos. Então, vamos lá, imperatividade. Então, a gente pode botar que ela tem o quê? Tem natureza cogente. É o primeiro. Depois, ele se impõe a terceiros. Mesmo que não concordem, não é isso? E não podem ser aplicados a todos os atos administrativos.
Então, com isso, a gente fecha aí o nosso elemento imperatividade, pessoal. Então, olha só, tem natureza cogente, se impõe a terceiro, mesmo que não concordem. Isso aqui, pessoal, despenca em prova, esse item aqui, tá? Está sempre presente em prova e não pode ser aplicado a todos os atos administrativos. Então, aqui a gente, ó, a figura que ficou, a imagem final, se você quiser pausar para anotar, é essa. Então, os 4 atributos, né, o nosso PAT, e o que eu julgo aí que você tem que tomar bastante cuidado, os tópicos que você deve ter bastante atenção aí em termos de prova. Se puder anotar isso aí, fazer um maceteirozinho, faz. Faz, porque isso aqui pode ser importante, pode causar diferença na sua vida, tá? Pode ser muito útil, tá legal, pessoal? Mas observem aqui mais um detalhezinho, pessoal. Então, para finalizar, uma dicasinha de prova também para que você não se esqueça. Então, olha bem, ó, a imperatividade e a autoexecutoriedade não estão presentes em todos os atos administrativos. Quais os atributos que não estão presentes em todos os atos? Imperatividade e autoexecutoriedade. Vamos lá, modo lavagem cerebral. Quais atributos não estão presentes em todos os atos? Imperatividade e autoexecutoriedade. Imperatividade e autoexecutoriedade. Já está até aqui no nosso maceteiro. Ó. Não estão presentes em todos os atos administrativos. Ó. Autoexecutoriedade, ó, não pode ser aplicada a todos os atos administrativos. Ó. Imperatividade, ó, já está até no nosso maceteiro. Mas é já para você não esquecer que os dois não vão estar presentes em todos os atos administrativos, tá, pessoal? Muito cuidado com isso. Como de praxe, né, vamos finalizar aí dando uma olhada em algumas questões, como é que cai, para a gente tirar uma dúvida ou outra ali. E na próxima aula a gente avança sobre a classificação dos atos administrativos. Tá? Então vamos lá. FCC-TRT, 9ª região, 2015, técnico judiciário. O atributo do ato administrativo que permite que ele seja posto em execução pela própria administração pública, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Maria Silva de Pietro é a letra A, imperatividade, porque cria obrigações e se impõe independente da concordância do destinatário do ato ou de terceiro. B, autoexecutoriedade, que deve estar prevista em lei, como autorização para apreensão de mercadorias e interdição de estabelecimentos. C, autoexecutoriedade, sempre que a discricionariedade administrativa entender mais útil ou pertinente agir desde logo, sem aguardar a conclusão das diligências em curso. C, imperatividade, que autoriza o emprego de meios próprios de execução dos próprios atos, indiretamente, como a imposição de multas ou diretamente com a demolição de construções. É exigibilidade, que trata apenas de meios diretos de coercibilidade, inclusive materiais, como interdição de estabelecimento, apreensão de mercadorias e demolição de construções. Essa questãozinha tá bonita, hein? E olha que é uma questão de nível médio, hein, pessoal? Pausa o vídeo, dá uma olhada, e aí, o que você me diz? E aí, pessoal, acertou quem marcou que letra? Acertou quem marcou a letra B, né, pessoal? B de bola. Autoexecutoriedade, que deve estar prevista em lei, né, pessoal? Como autorização para apreensão de mercadoria e interdição de estabelecimentos. Tá? Então, muito cuidado com isso aí. Essa questão era difícil mesmo, né, pessoal? Então, olha só. E ele tira a questão da obra da Maria Silva de Pietro, né? Então, ele diz lá, posto em execução pela própria administração, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Essa era a grande dica da questão, pessoal. Então, veja aqui. Olha o nosso maceteiro aqui no quadro. Aonde está essa parte que diz que não necessita? Aqui você já conseguia eliminar as questões que não tratam de autoexecutoriedade. Tá? Então, para a execução não é necessário de ordem judicial. Você já eliminava quem não teria. Aí sobrariam o quê? Letra B e letra C. Então, olha o que diz a letra C. Autoexecutoriedade, sempre que a discricionariedade administrativa entender mais útil ou pertinente, agir desde logo, sem aguardar a conclusão das diligências em curso. Não, né, pessoal? Então, não. Então, eu não vou poder agir sem aguardar as diligências em curso, não. Eu tenho que obedecer, tem que haver a previsão legal. Então, o que pega mais aí é a questão da discricionariedade administrativa. Tá? Por quê? Porque a autoexecutoriedade ela tem que estar prevista em lei. Tem que haver o quê? Previsão legal dela. Não é a discricionariedade, o administrador faz o que ele quiser.
tá? Por isso a gente ficou aí com a letra B. Vamos para a próxima. Sabe-se que, depois de editado, um ato administrativo produz efeitos como se válido fosse, até sua impugnação administrativa ou judicial. Esse atributo do ato administrativo é denominado... Pessoal, já vamos parar por aqui. Olha só, o ato, olha o conceito. Depois de editado, ele produz efeitos como se válido fosse. Ele presume-se o quê? Verdadeiro. Até sua impugnação administrativa e judicial. Então, até que se prove o contrário, esse ato é verdadeiro. Antes de ler as opções, a gente está falando de qual atributo do ato administrativo, que ele é dito como verdadeiro. Qual é o atributo? Presunção de legitimidade, legalidade ou veracidade. Então, a resposta vai estar onde? Presunção de legitimidade, legalidade ou veracidade. A letra A já fala de imperatividade, vai estar certo? Não. Letra B, presunção de legitimidade. Letra C, presunção de legitimidade. Letra D, autoexecutoriedade. Letra E, presunção de veracidade. Então, lá em cima, ele falou de um ato de produzir efeitos como se válido fosse até sua impugnação. E aí, o que você me diz? Vamos ler só esses que estão trazendo esses tópicos? Ó. Letra B, presunção de legitimidade, estabelecido para que a administração pública cumpra de forma célere suas funções, tratando-se, no entanto, de presunção que admite prova em contrário. Ou seja, é uma presunção iuris tanto, que é aquela relativa, que admite prova em contrário. C, presunção de legitimidade, estabelecido para que a administração pública cumpra de forma eficiente suas funções, tratando-se, no entanto, de presunção que não admite prova em contrário, em razão do princípio da legalidade. Então, o princípio o primeiro, o princípio da legalidade, ele não admite prova em contrário, ele tem o poder total de império, então ele é uma presunção iuris et de juris, é isso que ele quer dizer. Sim ou não? Letra E, presunção de veracidade, que diz respeito à conformidade dos atos com os dispositivos legais e também não admite prova em contrário. E aí, o que a gente viu na aula de hoje, pessoal? Vamos de novo aqui para o quadro. A presunção de legitimidade, legalidade ou veracidade é uma presunção que? Relativa, ou seja, iuris tanto, que admite prova em contrário. Então, qual o nosso gabarito, pessoal? Acertou quem marcou a letra B, presunção de legitimidade, estabelecido para que a administração pública cumpra de forma célere suas funções, tratando-se, no entanto, de presunção que admite prova em contrário. Avançando, pessoal, TRT 13ª região. A imperatividade consiste em um dos atributos do ato administrativo, que, imperatividade, determina que os atos se impõem a terceiro, independente de concordância do mesmo. B, diz respeito ao agente prolator do ato e somente está presente no exercício do poder de polícia. C, não é mais aceito pela doutrina em face do princípio constitucional da legalidade. D, decorre do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e somente está presente nos atos discricionários. É também chamado de autoexecutoriedade e, em face de garantia constitucional de acesso ao judiciário, somente é admitida em situações de risco iminente. O que você me diz, pessoal? Essa é bem mais tranquila, né? Estamos falando de imperatividade. Acertou quem marcou a letra A, né, pessoal? Determina que os atos se impõem a terceiros, independente da concordância do mesmo. A gente vê, pessoal, vamos aqui no quadrinho de novo, ó, que se impõe a terceiros, mesmo que não concordem. Então, está dentro aqui do nosso tópico, do nosso maceteiro. Tá? Então, repare que dei as dicasinhas aqui que ajuda e muito aí numa quantidade bem razoável de questões, tá, pessoal? Eu diria que 80%, 90% das questões, com esses tópicos aqui, você consegue passar bem por elas, ou pelo menos eliminar uma grande quantidade de opções, se a prova tiver opções, não for o verdadeiro certo, não for o certo e errado da CESP, tá? Então, muito cuidado com isso. Prosseguindo, ao fazer uso de sua supremacia na relação com os administrados, para impor-lhes determinada forma de agir, o poder público atua com base na autoexecutoriedade dos atos administrativos. Certo ou errado?
para fazer uso de sua supremacia, impondo determinada forma de agir. Nós estamos falando de autoexecutoriedade. E aí, pessoal? Acertou? Quem marcou? Errado. Nós estamos falando de quê, pessoal? Imperatividade. Olha só, impõe determinada forma de agir. Olha só, o poder tudo, supremacia impõe só determinada forma de agir. Então, ele está impondo. Então, olha só, pessoal, vamos de novo aqui no quadro. Ó. Vamos voltar aqui. Ó. Se impõe a terceiros. Então, ele está se impondo ao terceiro. Então, ele está falando de quem aqui, pessoal? Imperatividade, né, pessoal? Quando você se impõe. Então, a dica aqui era essa, era lá, ó, quando impondo-lhe determinada forma de agir. Ele obriga o terceiro a agir de determinada forma. A gente está falando de imperatividade, tá? Então, gabarito errado. Seguindo, pessoal, mais uma agora, CESP e FAM. A imperatividade do ato administrativo prevê que a administração pública, para executar suas decisões, não necessita submeter a sua pretensão ao Poder Judiciário. De novo, né, pessoal? Então, olha só, tá certo isso aí? É imperatividade? Acertou quem marcou o quê? Errado, né, pessoal? Nós estamos falando o quê? De autoexecutoriedade, que é aquela que não necessita de ordem judicial. Observe o seguinte nessas duas questões, pessoal. A CESP apenas trocou o conceito. Ela trocou os conceitos. São questões meramente o quê? Conceituais. Então, é muito importante você entender bem esses conceitos, tá? Decorar, interpretar, fazer alguma coisa, criar um mnemônico. O importante é que você não esqueça, porque ela só trocou um conceito, então é uma questão considerada fácil. Mas fácil para quem estudou, né? Fácil para quem o quê? Conhece os conceitos, senão não dá para fazer. Então, vamos para mais uma, né, pessoal? Última questão de hoje. Então, olha só, o que diz aí? 2018, STJ, concurso acabou de acontecer, está fresquinho. Todos os fatos alegados pela administração pública são considerados verdadeiros, bem como todos os atos administrativos são considerados emitidos conforme a lei, em decorrência das presunções de veracidade e de legitimidade, respectivamente. Então, verdadeiros, veracidade, lei, legitimidade. Está certo ou errado, pessoal? Então, acertou quem marcou o quê? Certo, né, pessoal? Então, está direitinho, está bem amarrado ali. A questão está bem explicada, bem detalhada, né? Quando a gente está falando de considerados verdadeiros, a gente está falando da presunção de veracidade e da conformidade com a lei, a gente sim está falando de legitimidade. Com isso, a gente, ó, passa a régua nos atributos do ato administrativo. Então, nessas últimas aulas, passamos pelos requisitos de validade, com uma aulinha só de competência. Na aula seguinte, vimos lá finalidade, forma, motivo e objeto, requisito de validade, o nosso COFIFOMOB. E hoje a gente matou aí os 4 atributos do ato administrativo, né, que eu denominei aí como mnemônico PAT. Presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Pessoal, o assunto é longo, tá? A gente ainda vai avançar em mais aulas aí falando de teoria geral dos atos administrativos, tá ok? Ó, respira fundo e voltamos daqui a pouco.